Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia. Vamos observar agora a aula de número 15. Objeto de conhecimento, genética e outros tipos de herança. Detalhamento, heranças mendelianas, primeira e segunda lei de Mendel, tipos de dominância. Então esse é o conteúdo da nossa aula que irá iniciar agora. Muito bem, né? Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre genética, né? Vamos trazer aqui para vocês alguns estudos relacionados à base da genética. E aqui a gente vai conhecer aquele que é considerado o pai da genética, né? Então, vamos falar um pouco sobre a história, né? E os estudos que foram realizados por Gregor Mendel, né? Vocês sabem quem foi Mendel? A gente sabe ali que já no conteúdo da nossa aula vamos falar sobre a primeira e a segunda lei de Mendel. A gente observa aqui um quadro representando aqui, desse lado, representando aqui Mendel, Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a importância dos estudos que ele realizou para a genética, Então Mendel, vamos observar que ele foi um monge ali augustiniano e botânico, nascido na atual República Tcheca em 1822. Ele é frequentemente lembrado ali como o pai da genética moderna, Ele trouxe ali muita base genética para os estudos. E aí suas descobertas pioneiras sobre a transmissão de características hereditárias em plantas estabeleceram os fundamentos para a compreensão dos princípios básicos da hereditariedade. Então, Mendel, ele realizou ali experimentos pioneiros com ervilhas. E aí, em seu jardim lá do mosteiro, entre os anos de 56 até 1863, E aí, suas observações cuidadosas sobre a transmissão de características dessas ervilhas levaram a formular essas duas leis que são fundamentais da hereditariedade, Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre essas duas leis, que é conhecida ali a primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos caracteres, e a segunda lei de Mendel, que é a lei da distribuição independente dos genes, Então, esse é o conteúdo que a gente vai abordar na aula de hoje. E aí a gente está observando aqui a importância dos estudos que foram realizados aqui com Mendel. A gente vai iniciar falando sobre Mendel desde o seu nascimento, o ano do seu nascimento, em 1822. Vamos seguindo a linha do tempo. A gente observa aqui na sequência do seu nascimento uma outra informação bem importante, da vida de Mendel. A gente observa aqui, em 1843, ele entrou para o monastério, da Ordem de Santo Agostinho, com 21 anos. Em sequência, a gente observa ali em 1851 que ele vai para a universidade aos 28 anos. Lá na universidade, ele começa a ter ali conhecimentos relacionados à história, à física, à matemática e também faz estudos ali voltados à fisiologia vegetal, Então, ele acaba tendo uma base teórica para o que ele vai observar e realizar experimentos depois, que a gente vai observar aqui em 1854, quando ele retornou ao monastério com seus 31 anos. Então, lá na universidade, ele pegou essa base teórica, esse conhecimento ali voltado à fisiologia vegetal, matemática, física, e aí a gente observa que ele vai começar a realizar os seus experimentos. A gente observa aqui no período de 1856 até 1863, ele vai realizar ali experimentos, que são pioneiros com ervilhas. Aqui a gente observa o nome dessa espécie.
E a gente tem a representação das imagens, né, representando ali o estudo que ele realizou com essas ervilhas. Em seguida, a gente observa que em 1866 ele publicou o seu trabalho, né? Então, a publicação do trabalho Experimentos em Hibridização de Plantas com seus 43 anos. Realizou ali o experimento, publicou o seu trabalho. A gente observa aqui, em seguida, né? Em 1884, a morte de Mendel com seus 61 anos. Né? Então, todos esses experimentos que ele realizou, toda essa base científica, né, está relacionado com a genética, que a gente vai já conhecer com mais detalhes. Né? Por isso que ele é considerado o pai da genética. Vamos observar aí, né, a nossa próxima imagem, que Mendel foi um naturalista, um botânico e monge, que desenvolveu as bases da genética moderna. Né? Então, nessa imagem a gente observa, né, ele segurando ali essa planta, né, da ervilha, e aí ele vai realizar os seus estudos especificamente nessas plantas. Né? Então, em sua época, não se tinha conhecimento de processos como a gente tem hoje, né, como meiose, mitose, DNA, cromossomos, e ele, no entanto, foi capaz de compreender que existiam fatores que garantiam a hereditariedade. Hereditariedade é quando passa de uma geração para outra, de pai para filho, mesmo sem conhecer esses processos que hoje a gente já tem esse conhecimento. Né? Então, ele revelou assim as bases estatísticas da herança e postulou a existência de uma unidade que atualmente a gente chama de gene, né? Aquele gene ali que determina uma determinada característica para aquela espécie, para aquele indivíduo, tá certo? Então, vamos observar que os estudos de Mendel, no mosteiro ali onde vivia, ele realizava o cruzamento entre diversas plantas e observava o comportamento de determinadas características. Né? Então, em torno de 1857, ele começou a trabalhar com o cruzamento de ervilhas. Esse nome, entre parênteses, Picius sativum, é o nome dessa espécie, tá? Os quais demoraram cerca de 7 anos para serem concluídos. Então, as ervilhas, elas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento. E aí a gente trouxe, né? Por que escolheu as ervilhas? Qual era a característica que ela tinha para Mendel escolher a ervilha para realizar ali os seus experimentos, as suas observações e o seu estudo? Né? Então, a gente vai identificar aí que as ervilhas, elas são de fácil cultivo. A gente observa aí nessa primeira imagem que ela é fácil de ser cultivada, uma planta fácil de ser cultivada. É fácil também de realizar a polinização artificial, né? Então, essa etapa aí foi bem crucial também nos experimentos de Mendel, né? Porque ele fez esse processo de polinização, lembrando que a polinização está relacionada com a reprodução ali vegetal, tá? Então, quando ele polinizou ali determinada planta, ele polinizou de forma para determinar ali uma característica específica, tá? Então, ele realizou essa polinização artificial de forma manual, como a gente observa aí nessa imagem a representação, tá? Então, a gente sabe da relação ali do pólen na reprodução das plantas, tá certo? Um outro fator também é que ela tem um ciclo de vida curto. A gente observa aí o processo, o ciclo de desenvolvimento dessa planta, né, na produção ali das ervilhas, além de apresentar muitos descendentes ali no final desse processo de reprodução, e também características bem definidas e visíveis, né? Então, a gente vai observar que as ervilhas, elas apresentam características ali que foi possível que Mendel analisasse, como, por exemplo, a cor, né? Aquela ervilha verde, aquela ervilha amarela, ou então a semente lisa ou rugosa, né? Então, são características específicas e que foi possível ali fazer essa representação, essa observação e esses experimentos para chegar nas leis que a gente vai observar, a primeira e a segunda lei de Mendel. Né? Então, vamos observar como ele usou as ervilhas nesse processo. Primeiro, né, ele identificou ali as linhagens que são consideradas puras. Mendel começou selecionando plantas de ervilhas que apresentavam consistentemente a mesma características em várias gerações. Né? Então, ele observava, por exemplo,
uma ervilha com a semente amarela, né? Então, essa característica da semente amarela. E aí ele observou que em 6 gerações ela apresentava essa mesma característica, semente amarela. Então, ele considerou aquela linhagem pura, tá certo? Então, ele fez essa observação para considerar uma linhagem pura e depois dar continuidade aos seus experimentos. Um outro fator também que a gente vai observar é o cruzamento controlado. Então, ele realizou cruzamentos entre plantas com diferentes características contrastantes, controlando cuidadosamente a polinização para garantir que os resultados fossem devidos aos seus experimentos. Então, ele pegou características ali específicas. Vou cruzar ervilhas amarelas com ervilhas verdes. E aí eu vou observar como é que vai ser realizado esse cruzamento. Então, como é que é o processo de polinização? Ele pegou a flor da ervilha, que tinha ali aquela característica amarela, com a flor daquela que tinha a característica de sementes verdes. Então, nesse processo, ele realizou a polinização de forma manual, cruzando ali, por exemplo, essas duas características, tá? Então, é por isso que esse processo de polinização é muito importante e era crucial, né, para não ter ali processo, por exemplo, de autopolinização nessas plantas, tá bom? Vamos observar aí outra característica. A análise matemática que Mendel realizou, né? Ele analisou os resultados de seus cruzamentos utilizando os métodos matemáticos, como a contagem e a estatística para identificar padrões de herança, né? Então, a gente vai observar que existem algumas proporções lá no final desses experimentos, né? Que diferenciam, inclusive, da primeira para a segunda lei de Mendel. As proporções são diferentes devido à quantidade de genes e características que ele observa. E aí, por fim, a gente observa a formulação de leis, né? Então, com base em seus resultados, o Mendel formulou as leis da hereditariedade, que explicam como as características são transmitidas dos pais para os seus descendentes, né? Quando a gente fala ali de característica, né, de herança genética, é aquela que vem da geração passada para a geração seguinte, né, de pai para filho. Então, são essas observações que foram realizadas. E aí, como estamos falando de ervilhas, que foi o que Mendel utilizou para chegar ali nesses resultados, vamos observar as características que ele conseguiu ali, identificar e analisar. Então, quais foram as características estudadas por Mendel? Então, essa tabela, esse quadro, né, com essas imagens, mostra aqui para a gente algumas características que Mendel observou. Então, a gente tem aqui, por exemplo, características relacionadas à flor dessa planta. Então, a gente tem aqui a posição da flor, que ela poderia ser axial. Quando a gente observa que a flor, ela sai aqui, do caule dessa planta. Ou poderia ser terminal, quando a flor, ela aparece aqui, na extremidade da planta. Um outro fator bem importante é que a planta que tem a flor como axial, ela é considerada dominante e a terminal é recessiva. Quanto à cor, tinham plantas lá com a cor da flor branca e outra da cor púrpura ou roxa. E aqui também existe uma diferença de dominante e recessivo. No caso da cor, a flor cor púrpura é a dominante e a branca é a recessiva. Quanto à altura, a alta é considerada dominante e a baixa a recessiva. E aí observou também as sementes. Nas sementes, o que ele identificou? A textura da semente e a cor, onde ela poderia ser lisa ou rugosa. Quando a gente observa uma característica ali da semente como lisa, significa que é uma característica dominante dessa semente, dessa planta, dessa espécie. Quando ela é rugosa, é uma característica recessiva. Quanto à cor, a gente observa aqui como dominante o amarelo e o verde como recessivo. E a vagem, a gente observa aqui a forma e a cor também. Então, quanto à forma, ela pode ser inflada aqui, como a gente observa a sua representação, ou comprimida. Então, nesse caso, a inflada é considerada dominante e a comprimida é considerada recessiva.
E quanto à cor, a verde é a dominante e a amarela é a recessiva, tá? Então, observa que são várias características, experimentos e estudos, né, que ele observou, analisou até chegar ali nas conclusões dos seus experimentos, relacionadas à flor, à altura, à semente e à vagem também, tá bom? Então, a gente analisou aí essa tabela no geral, né? Então, os experimentos analisaram 7 características dessa espécie de ervilha, né? Vamos observar aí novamente. A posição da flor, sendo axial, aquela que sai ali do caule ou terminal na extremidade. A cor dessa flor, sendo púrpura ou branca, a textura, a cor da semente, forma da vagem, cor ou altura da planta, alta ou baixa, tá? Então, essas foram as características identificadas, né? Através dos experimentos e observações realizados por Mendel. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse experimento, né, de forma mais específica e detalhada. Olha só. Mendel, ele controlou o cruzamento entre diferentes variedades de ervilhas para estudar os mecanismos de hereditariedade. Tá, então, ele pegou aqui, a gente vai começar a falar da primeira lei de Mendel. Ele pegou aqui uma característica dessa semente, né? Então, o que a gente vai observar aqui? Essa primeira geração é a geração P, foi a geração onde ele realizou o primeiro cruzamento. E aqui a gente começa a observar 2 letrinhas para identificar o que é dominante e o que é recessivo, né? Então, aqui a gente observa, por exemplo, essa bolinha verde, identificando aqui para a gente 2 letrinhas, né? Vzinho, Vzinho. Quando vocês observarem essas letrinhas em minúsculo, vocês vão identificar que essa característica está relacionada a um gene que é recessivo, tá certo? Então, aqui nesse caso, né, as sementes aqui, ó, que são verdes, são consideradas recessivas. Aqui a gente observa a representação de uma semente em amarelo, que é considerada dominante. Então, o dominante, quando vocês ouvirem aí a palavra dominante, a gente vai logo identificar com 2 letras maiúsculas, tá certo? Por isso que a gente observa aqui, Vzão, Vzão. Essa aqui é a geração P, tá? Então, a gente observa aqui, ó, o primeiro cruzamento sendo realizado. E aí, a gente observa aqui que nesse cruzamento a gente vai identificar a geração F1, que é exatamente o cruzamento desses 2. E aqui a gente identifica essa relação, um Vzão, um dominante, com um Vzinho de um recessivo. Vamos tentar compreender melhor na nossa próxima imagem de uma forma mais detalhada, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a geração parental, né, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Lembrando aqui, ó, que são aqueles que ele classificou como indivíduos puros, tá? Depois de observar aí as suas gerações. E aí houve o primeiro cruzamento, né, a primeira geração de híbridos, e a gente observou que nesse cruzamento 100% dos indivíduos eles são amarelos. Por quê? A característica dominante, ela prevalece. Tá? Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente vai cruzar aqui um Vzão com um Vzinho. E aí, no final desse processo, o que a gente observa? Que todos os descendentes são Vzão e Vzinho. Só que o dominante, ele vai prevalecer. E o que a gente tem como dominante? A característica de amarelo. Então, todos eles vêm com essa característica que vem desse dominante do Vzão, tá certo? Então, 100% dos indivíduos são amarelos porque o dominante prevalece na sua característica, que no caso aqui é a semente amarela, tá bom? Então, aí a gente observou essa primeira relação. Vamos ao próximo quadro, né? O quadro de Punnett, que mostra aí pra gente esse cruzamento novamente, né? A gente observa aí as ervilhas amarelas homozigotas, né? Homozigotas porque é Vzão, Vzão, né? São 2 características dominantes, com ervilhas verdes homozigotas, Vzinho, Vzinho, porque são 2 características ali relacionadas ao recessivo. E aí, no final, né, na geração F1, a gente observa 100% das ervilhas amarelas heterozigotas.
Hétero porque a gente vai observar um dominante com um recessivo. Tá certo? Então, a gente observa aí essa primeira geração, né, a geração F1, a partir daquela geração pura, aquela geração parental. Vamos observar na nossa próxima imagem, né, o processo de autofecundação. Então, né, a gente analisou até aqui a geração P, a geração parental, né, com aquelas características puras. A geração F1, certo? E aqui a gente vai observar o processo de autofecundação através da geração F1. Né? Então, a gente já sabe que na geração F1, todos eles vieram com a característica dominante, Vzão, Vzinho. Elas vieram sementes amarelas. No processo de autofecundação, o que a gente vai realizar nesse processo? O cruzamento de Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E aí, nesse processo de autofecundação, vamos observar a segunda geração, que chamamos de F2. E aqui a gente já consegue observar outras características aparecendo através do processo de autofecundação. Nesse processo, a gente vai analisar o cruzamento aqui, ó, dos dominantes com os recessivos, certo? Então, a primeira característica que eu observo é aqui, ó, Vzão, Vzão. Olha aqui, ó. Primeira característica, Vzão, Vzão. Já sabemos aqui, ó, que ele é totalmente dominante. Depois, vamos continuar aqui o cruzamento e aparecem duas ervilhas Vzão, Vzinho. Só que o Vzão é dominante e apresenta a característica de ervilha amarela. E aqui o que eu observo? Que apareceu uma ervilha verde. Por quê? Ela no cruzamento apresentou dois Vzinhos, que são os recessivos. E no caso do recessivo, a gente já sabe que a ervilha verde está considerada como uma característica de recessivo para a cor das ervilhas, tá certo? Então, na segunda geração, quando ocorre o processo de autofecundação, a gente consegue observar ali outras proporções e outras características aparecendo. Vamos observar ali no nosso quadro essa relação novamente, né? Então, a gente observa ali, né, entendendo esse experimento através desses cruzamentos da geração F2. E aí ele observa determinadas proporções, tá certo? A gente observa ali, né, as três sementes amarelas e a semente verde representada ali pelo recessivo e a sua proporção, né, 3 amarelas, uma verde. E aí a gente vai trazer aqui para vocês algumas conclusões relacionadas a esses estudos. Olha só. Né? Então, existem fatores que são responsáveis por uma determinada característica. Né? Então, existem fatores ali responsáveis pela cor, pela altura, pela cor da flor, né? Ou então pela localização ali, né, daquela flor, se é axial, se é terminal. Né? Então, existem vários fatores que são responsáveis. Cada indivíduo ele possui 2 fatores que determinam ali uma característica, sendo um fator herdado do pai e outro da mãe. Uma outra conclusão também é que existem fatores que são dominantes e fatores que são recessivos. Por isso que no momento do cruzamento existem diferenças entre esses fatores. E aí, cada indivíduo ele passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. E aqui a gente observa, por fim, né, a proporção que era de 3:1, como se fosse ali uma lei da natureza, tá certo? Então, no caso do experimento ali que a gente observou anteriormente, podemos concluir que existem fatores que determinam a cor branca, a cor púrpura. A gente observou lá no caso, né, a cor verde e a cor amarela, né, entre outras características. Então, esses fatores são que hoje conhecemos como genes. Né? A gente sabe que o gene é aquele que vai identificar a característica daquele indivíduo. E aí, né, as versões desses fatores são o que chamamos de alelo. Isso significa que cada organismo ele herda ali 2 alelos, um proveniente da mãe e o outro proveniente do pai. E isso a gente consegue observar naquele momento do cruzamento, né? Aquele que vem da mãe, aquele que vem do pai. A gente observa que lá no final desse cruzamento existem ali características que são diferentes, tá certo? Então, no caso da geração F1, os descendentes apresentavam fatores para as ervilhas de cor amarela
e para ervilha de cor verde. E aí Mendel resolveu chamar a característica que mais apareceu nos indivíduos de dominante. A gente observou ali, né, que no caso do amarelo seria o dominante. E aquele que pouco se manifestou de recessivo, que no caso foram as ervilhas verdes, que a gente observou lá o Vzinho. E aí os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar os alelos recessivos. Por isso que eles se destacam ali quando eles apresentam as suas características. E aí no caso das ervilhas amarelas na geração F1, o alelo para a cor amarela era dominante e expressou-se enquanto o alelo para a cor verde não era. E aí os alelos recessivos só se expressam quando estão aos pares, tá certo? Então, a gente vai continuar observando, né? Vimos aí que a primeira lei de Mendel, todas as características de um indivíduo, vamos observar, são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Observamos também, né, a existência dos fatores hereditários e sua transmissão de geração para geração, o princípio da segregação dos caracteres, alelos ou lei da segregação, né, afirma que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. O experimento é apenas para uma única característica, por isso que a gente chama de monohibridismo. E aí a gente vai observar também a aplicação e importância dos estudos de Mendel. Né? Então, Mendel utilizou dados precisos e mostrou um padrão matemático. O azão, que a gente observa aí, é uma característica dominante, o azinho é uma característica recessiva. Então, sempre que tiver maiúsculo é dominante e minúsculo recessivo. Mendel lançou as bases da genética e, com a tecnologia, pode-se ver quais estruturas Mendel supôs, que no caso é os genes. E quanto às suas aplicações, né? Então, compreensão da genética e sua influência em áreas como agricultura, medicina e biotecnologia. Princípios da primeira lei de Mendel são utilizados na prática, por exemplo, em programas de melhoramento genético de plantas e animais. E a gente vai observar também alguns exemplos relacionados à primeira lei de Mendel. A gente tem dois exemplos que vocês podem observar aí na característica de vocês ou de outras pessoas, como, por exemplo, de dobrar a língua. Então, quem consegue ali dobrar a língua, como essa garotinha na primeira imagem, está relacionado a um gene que é dominante para essa característica. E quem não consegue dobrar a língua, recebeu aí esse gene recessivo dos seus pais e não consegue ali, ó, realizar essa dobrinha aí que a gente observa na primeira imagem. Na orelha também, né? A gente pode observar ali o lóbulo solto, que está relacionado a um gene dominante, e o lóbulo colado, que está relacionado a um gene recessivo, tá certo? Então, isso daí é só para vocês identificarem aí entre vocês quem tem ali aquele gene dominante, quem tem aquele gene recessivo, porque são os genes que trazem essas características para cada indivíduo. E aí, depois da primeira lei, né, o caminho até a segunda lei de Mendel. Então, o que é a segunda lei de Mendel, ou também conhecida como a lei da segregação independente? Durante aqui, ó, a formação dos gametas, os alelos de genes diferentes se separam de forma independente uns dos outros. Né? Então, será que é possível darmos características tanto recessivas quanto dominantes? Será que uma pessoa de olhos escuros tem que necessariamente ter olhos escuros? Ou uma pessoa de olhos claros tem que necessariamente ter cabelos loiros? Será que uma característica depende da outra, né? Então, essas perguntas são interessantes, porque na segunda lei de Mendel a gente vai observar que ele conseguiu identificar duas características independentes nesse processo. Tá? Então, o que significa essa segunda lei? Se dois genes estão em cromossomos diferentes, o alelo de um não vai influenciar na forma como o outro será herdado. Isso permite várias combinações genéticas nos descendentes. E aí a gente vai trazer um exemplo bem rápido, né, só para a gente identificar aí as duas características que Mendel analisou. Né? Então a gente observa aí quais são as características no parental. Amarela e lisa, né, são duas características, ó, sementes que são amarelas e lisas e sementes que são verdes e rugosas. Quais são as duas características? A cor
e o seu formato, né, amarelo ou verde, lisa ou rugosa. E aqui a gente tem essa representação, né, amarela e lisa sendo genes dominantes e verde e rugosa sendo genes recessivos. Como é que eu sei que é dominante e recessivo? Olha só, dominante está maiúsculo, recessivo está minúsculo, tá certo? E aí na primeira geração, o que eu tenho? Genes dominantes e recessivos aqui nessa representação. E aí no final, né, a gente observa a geração F2, que é o processo de autofecundação. Tá? Então a gente vai observar aqui no geral e através de uma tabela, a gente vai identificar, né, a quantidade ali, a proporção dessas características. No final desse cruzamento, o que a gente identificou? 4 sementes apresentaram características amarelas e lisas, porque elas têm essas características dominantes. 3 sementes amarelas e rugosas, 3 sementes verdes e lisas e uma com características recessivas, tanto verde quanto rugosa. Né? Então, no final, a proporção é diferente, né? 9 para 3 para 3 para 1. Né? A gente vai ter ali um resultado diferente porque é mais de uma característica sendo observada. Né? Então, quais são as conclusões? Após a realização desse experimento, Mendel chegou à seguinte conclusão: os pares de fatores para 2 ou mais características segregam-se de forma independente na formação dos gametas. Tá? Então, qual é a principal diferença da primeira para a segunda lei de Mendel? Na primeira, vai identificar um gene, né, que a gente chama ali de monohibridismo, e a proporção nesse resultado vai ser de 3 para 1, e genes estão no mesmo par cromossômico. Já na segunda lei de Mendel, é analisado ali 2 ou mais genes, que é chamado de dihibridismo. E a proporção de resultado, a gente observou lá na tabela, que tem mais resultados. A proporção é de 9 para 3 para 3 e para 1. E aí, os genes estão em cromossomos diferentes, tá certo? Então, essas são as conclusões realizadas ali através dos trabalhos, dos experimentos e das observações de Mendel ao analisar as ervilhas, né? Então, vocês puderam conhecer a primeira e a segunda lei de Mendel.